Olá, bom dia, paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação. Encontramos hoje no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 22 e o versículo de número 30. Assim está escrito: E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre Deus está à procura de homens e mulheres que estejam na brecha. Aqui o Senhor falando a respeito do povo de Israel, um povo que ele separou e escolheu para o seu nome, mas que nesta oportunidade, quando nós encontramos do relato do ministério do profeta Ezequiel na Babilônia, na ocasião em que o povo foi levado cativo, por não atentarem para as palavras do Senhor e viverem de maneira desobediente diante de Deus. E a semelhança do que aconteceu nos dias de Samuel, estava também acontecendo nestes dias. Nos dias de Samuel, quando Eli já não estava mais discernindo entre o bem e o mal, não estava repreendendo a iniquidade de seus filhos, já não enxergava bem. A palavra de Deus diz que a lâmpada do Senhor estava quase apagando-se. Mas antes que a lâmpada se apagasse, Deus encontrou um Samuel. E daquele Samuel, Deus fez um gigante, restaurou as suas promessas e continuou usando da sua misericórdia para com aquele povo em todos os dias de Samuel. Deus sempre está à procura de alguém. Sempre a humanidade e aqueles que são separados, muitas das vezes separados para o Senhor, muitas das vezes se descuidam e enveredam por caminhos tortuosos. Quando Deus criou Adão, Adão decidiu desobedecer a Deus. Quando Deus estabeleceu o seu plano de paz e de promessa, a humanidade começou a praticar a iniquidade. E Deus disse que o seu espírito não contenderia para sempre com o homem. E, portanto, Deus procurou encontrar e encontrou somente um em toda aquela geração que pudesse estar diante dele, chamado Noé. Noé foi, então, o pregoeiro da justiça, o homem que Deus achou que era justo, reto nas suas gerações e que andava com Deus, e, portanto, a graça de Deus manifestou-se na vida de Noé. E ele foi o único que orientou a sua família, advertiu aquele povo, mas ninguém quis dar ouvido à palavra do Senhor. Quando chegamos agora em Ezequiel, nós encontramos novamente esta carência de homens e mulheres para se colocarem integralmente nas mãos de Deus e deixar-se ser usados pelo Senhor. Existem muitas pessoas que querem se mostrar e fazer alguma coisa como se fazendo para Deus, mas eles querem fazer dentro do seu padrão, dentro do seu molde, dentro do seu desejo, da sua vontade e dos seus interesses. E as coisas de Deus não funcionam desta maneira. As coisas de Deus funcionam à maneira de Deus. Então é Deus quem escolhe, e alguém que Deus escolhe deve estar
disponível, pronto e dedicado inteiramente a cumprir e fazer a vontade do Senhor. Então, há dificuldade de encontrar este tipo de pessoas que não tenha em si algum desejo lá no profundo do seu coração para dádivas pessoais e bens a seu próprio favor, quando na verdade o que Deus precisa é de alguém 100% centrado na vontade dele e disposto a fazer o que Deus ordenar. Então ele, na época de Ezequiel, estava procurando alguém. Por quê? Porque aquela terra estava debaixo de um perigo iminente por acontecer. Terra são as pessoas que estavam vivendo em desacordo com a vontade do Senhor. Então observa, Deus diz-nos através do profeta: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro. É como se o muro tivesse sido fendido, o muro tivesse sido aberto nele um buraco. Então precisava de alguém para tapar aquele muro, para que não se tornasse ali um caminho, um acesso, um lugar de entrada para as coisas que estavam acontecendo. Veja o que estava acontecendo. O Senhor diz aqui que os príncipes daquele povo, eles estavam como que lobos que arrebatam a presa para derramar o sangue, para destruir as almas, para seguir a avareza. Os sacerdotes estavam transgredindo a lei do Senhor e não havia mais diferença a eles entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. E observe que havia uma conjuração dos profetas no meio daquele povo. Então havia ali uma agitação muito grande, promovida pela rebeldia daquele povo. E isto diante de Deus. Ele observou como aquela terra estava sendo oprimida e aquele povo sendo roubado, violentado, sem razão, unicamente porque as pessoas deixaram de seguir a orientação de Deus. Então Deus precisava, e com urgência, de um homem. E ele próprio diz: busquei. Quer dizer, Deus dizendo: eu busquei dentre eles, dentre aquele povo, aquela nação, eu busquei um homem. Não eram dois, não eram três, não eram muitos, era apenas um dentre eles, que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse. Se Deus encontrasse ali um homem no seu propósito e na sua vontade, a ira de Deus não seria derramada sobre aquela cidade. Assim como se Deus encontrasse um justo lá na cidade de Sodoma e Gomorra, ele não a destruiria por causa do justo. Mas todos estavam extraviados, que Deus salvou o justo Ló daquelas cidades, e então, tirando-o de lá, as cidades foram destruídas. Aqui observamos o Senhor dizendo: mas a ninguém achei. Que relatório triste, que lamento, que decepção, não encontrar entre os homens um que estivesse na brecha perante esta terra, diante do Senhor. Por isso o Senhor diz: eu derramei sobre eles a minha indignação, e com o fogo do meu furor os consumi. Fiz que seu caminho recaísse sobre as suas cabeças, diz o Senhor Jeová. Então,
uma procura inglória. Quando nós encontramos Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz que não há nenhum sequer que faça o bem, porque todos se extraviaram. Deus não pôde contar com ninguém, porque diz-nos aqui, Romanos 3,10, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. E Deus continua aqui, através de Ezequiel, dizendo, busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, que estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Deus continua procurando. Lá no Salmo 101 e o verso 6, está escrito, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Quando Jesus veio, está escrito lá em João, no capítulo 4, o Evangelho de João, no capítulo 4, o versículo de número 23, está escrito assim, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus continua procurando homens e mulheres para que estejam na sua presença, para que sejam enviados e usados por ele para livramento da terra, para livramento do povo. Portanto, Deus continua procurando. A Ezequiel ele disse, a ninguém achei. Quando Deus precisou de um rei, ele procurou e encontrou Davi. E quando encontrou, ele disse, achei Davi, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Então, ao observar o relacionamento de Deus com certos homens da Bíblia, nós vamos identificar algumas características que precisamos ter, a fim de que sejamos encontrados pelo Senhor, que Ele possa nos encontrar, que na nossa geração Deus possa encontrar, nem que seja o único homem, mas que esteja no centro da sua vontade. Há muitos que fazem barulhos, mas não têm o coração disposto para Deus. Há muitos que falam, mas não se submetem à orientação de Deus. Há muitos que se colocam de prontidão, mas não querem fazer conforme a vontade de Deus. Querem fazer à sua maneira. E para Deus não serve este tipo de pessoas. Então, pensando nisto, Deus a procura, a busca de um homem, de uma mulher, para estar em disponibilidade diante dele. Qual deve ser algumas das características que, à luz da Escritura, entendemos ser necessária na vida de quem se coloca à disposição de Deus? Então, Deus está à procura de alguém que demonstre uma obediência profunda e sincera, à semelhança de Abraão, quando Deus o chamou e disse que ele saísse da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, e fosse a um lugar que Deus haveria de mostrar. Deus não disse aonde e nem quais eram as condições do lugar, disse somente que ele saísse. E a palavra de Deus nos afirma, e ele saiu sem saber para onde ia. Abraão demonstrou uma obediência incondicional
diante de Deus. E por isso ele foi grandemente abençoado pelo Senhor, porque Deus encontrou ali alguém disposto a submeter-se e obedecer à orientação que Deus lhe havia dado. Há muitas pessoas que querem ser usados por Deus, mas não querem ser obedientes como Abraão. Não querem confiar na palavra de Deus e caminhar sem saber para onde ir, unicamente levado pelo Espírito de Deus. Mas encontramos também em Jó o exemplo de um homem que Deus procura, um homem que seja paciente, não pode ser atribulado, afobado, perturbado, contendeiro. Não, é preciso que seja alguém que viva uma vida com paciência. A semelhança de Jó, diante de tantos sofrimentos que lhe veio à vida, ele não perdeu a paciência. Ele continuou paciente. E Tiago, quando escreve, ele disse: ouvistes da paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu? Então Deus procura, Deus busca um homem ou uma mulher que seja paciente, à semelhança de Jó. A paciência é a tranquilidade de espírito, mesmo em meio a guerras, pelejas e tumultos, mas é alguém que se dispõe a estar de prontidão diante do Senhor, pacientemente, esperando pelo Senhor, esperando na sua palavra. Não a semelhança de Saul, que esperou por Samuel para oferecer o sacrifício e achando que Samuel estava demorando, ele se tornou impaciente e foi oferecer o sacrifício. E ali ele selou a sentença de reprovação diante de Deus. Deus o destituiu por causa da impaciência. Deus procura homens e mulheres pacientes à semelhança de Jó. Mas encontramos também no apóstolo João, que era chamado junto com seu irmão Tiago, eram chamados filhos do trovão, homens violentos, homens, num dizer atual, do pavio curto, que por qualquer coisa eles se inflamavam e causavam males e prejuízos. Mas no relacionamento e na comunhão com Jesus, a sua vida foi transformada. E ele passou a ser chamado o apóstolo do amor, aquele a quem Jesus amava e aquele que demonstrou uma afeição, um amor terno, puro e verdadeiro para com Jesus. Daí passou a ser chamado o apóstolo do amor. Deus procura homens e mulheres que sejam preenchidos pelo amor de Deus, que viva em função deste amor, demonstrando diante das pessoas o amor de Deus, um amor desinteressado de bens materiais, um amor no interesse do bem da pessoa, de levá-la à comunhão com Deus. Deus procura homens e mulheres como João, que sejam amorosos no seu viver. Mas ele procura também alguém à semelhança de Josué, onde Deus o incentivou e encorajou, dizendo: sê forte, sê corajoso, esforça-te, não desanime. E Josué, com esta palavra de Deus na sua vida, ele tornou-se corajoso. Enfrentou várias situações adversas, mas de nenhuma delas ele temeu ou fugiu. Ele manteve-se corajoso. Deus está à procura, à busca de um homem e de uma mulher que seja corajoso, à semelhança de Josué, que cumpra o propósito
estabelecido por Deus, independente das circunstâncias que enfrentar, mas que seja decidido, corajoso, firme naquilo que faz para Deus. Mas encontramos também, Deus precisa de alguém controlado, a semelhança de Paulo. Paulo não se dava a exageros. Paulo tinha na sua vida o fruto do Espírito, que era chamado a temperança, o domínio próprio, o autocontrole. Era alguém que vivia direcionado pelo Senhor, mas sério, sóbrio, seguro, fiel, espiritual e verdadeiro. Deus está à busca de homens e mulheres que não sejam descontrolados, mas que sejam controlados, principalmente pelo Espírito Santo de Deus, dirigidos e controlados pelo Espírito de Deus. Mas encontramos também que Deus está à busca de um homem ou uma mulher que seja piedoso à semelhança de Enoque. Em meio ao mundo imerso na corrupção e na violência, ele decidiu servir a Deus. E a palavra nos afirma que Enoque andou com Deus. Deus agradou-se da maneira como Enoque o serviu e andou na sua presença, que Deus o trasladou para si. Ele alcançou testemunho de que agradara a Deus. O homem e a mulher que Deus procura, que Deus busca, a semelhança de Enoque, é alguém que seja espiritual, que seja piedoso, que seja um verdadeiro adorador do Senhor nosso Deus. Mas, por fim, encontramos também que Deus busca homem e mulher que sejam resolutos à semelhança de Gideão. Gideão estava malhando o trigo no lagar para salvar a sua família da destruição que os filisteus estavam fazendo na terra de Israel. E naquele lugar impróprio, mas ele encontrou ali um meio de malhar o trigo ali no lagar para salvar dos midianitas. Deus o encontrou ali. E quando ele disse a Deus que ele era, a sua família era menor, ele era o menor e não tinham recursos, não tinham condições, mas o esforço, a dedicação, a resolução que ele tinha em fazer as coisas a seu tempo para livrar e defender a sua família, tocou o coração de Deus. E Deus disse para ele: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Então Deus encontrou em Gideão um homem resoluto, um homem decidido, um homem firme para cumprir o propósito de Deus. Ele ousou confiar em Deus e Deus, através dele, proveu um grande livramento para o povo de Israel. Os nossos dias que vivemos hoje não são diferentes. Há uma multidão muito grande, incontável de pessoas que se dizem cristãs, que se dizem servir a Deus. Porém, Deus está à procura de homens e mulheres que estejam perante Ele, na sua presença, com a disponibilidade, a entrega e a renúncia, para que o Senhor Deus possa fazer de cada um de nós um instrumento útil nas suas mãos para cumprimento do seu propósito e da sua vontade. O Senhor continua a procurar. Ele encontra um aqui, um ali, outro acolá. Na procura que Deus fez ao longo desse trajeto que descrevemos nesta meditação, ele encontrou um Abraão obediente. Ele encontrou um Jó
paciente. Ele encontrou um João amoroso. Ele encontrou um Josué corajoso. Ele encontrou um Paulo controlado. Ele encontrou um Enoque piedoso. E ele encontrou um Gideão resoluto. Com estes que ele encontrou. E com Davi, que ele disse: achei a Davi, homem segundo o meu coração. Com estes, Deus marcou a história da humanidade na revelação do seu plano, do seu propósito de amor, graça e misericórdia. Os nossos dias, em pleno século XXI, Deus continua à procura deste homem, desta mulher, conforme ele fez o seu clamor aqui em Ezequiel, dizendo: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Deus continua procurando homens e mulheres que estejam tapando a brecha. Quantas brechas se abriram na vida das pessoas e elas estão então agora contaminadas por toda sorte de iniquidades que têm entrado por essa rachadura, por esta brecha, por este caminho, por esta fenda que se abriu. Deus quer alguém que seja um reparador de brechas. Deus quer alguém que feche a brecha, que esteja na presença dele, perante ele, a favor desta terra, a favor desta humanidade que caminha a passos largos para a perdição. Que Deus possa encontrar em você um homem, uma mulher que esteja disposto a servi-lo conforme ele ordenar. Que Deus possa encontrar em mim este homem disposto e pronto para cumprir o seu querer e a sua vontade. Que ele encontre em cada um de nós alguém que esteja decidido e pronto a se colocar nas mãos de Deus e deixar que o Senhor o use conforme o seu propósito e a sua vontade. E que não venha a ter um final triste, como aconteceu para o povo de Israel. Deus buscou, Deus procurou entre eles, mas o veredito foi: mas a ninguém achei. Será que entre nós, nos nossos dias, vai repetir-se este mesmo resultado? Esta busca incansável do Senhor por alguém que esteja perante ele a favor desta terra? Será que o resultado final de Deus vai ser: mas a ninguém achei? Ou será que ele vai encontrar a mim? Ele vai encontrar você, ao homem, à mulher, o jovem, a criança, o idoso? Deus está à procura de alguém que esteja perante ele. Os exemplos foram dados, estão aqui na Escritura. O que é que Deus preza em nós? Obediência, paciência, amor, coragem, autodomínio, piedade e resolução de estar pronto, entregue a Deus sem reservas para o cumprimento do seu propósito e da sua vontade. Que isto se cumpra na nossa vida. Deus continua procurando hoje. Ouça o clamor de Deus. Estou à procura de um homem, uma mulher, que esteja perante mim, diante desta terra, para que eu não a destrua. Deus continua procurando.
que você seja encontrado ou encontrada pelo Senhor e seja útil nas mãos de Deus para o bem da obra de Deus e a salvação dos pecadores. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.